Você sabia que nessa época era possível ter uma marca própria? Não tinha esse acesso. Não tinha esse acesso? Não tinha esse acesso. É isso que é bom a gente falar pro pessoal, porque às vezes quem tá assistindo a gente, o cara tá colhendo na fonte, vai pegar um monte de informação aqui de marca própria, porque na nossa época... Era mato mesmo, né? Era Porque mato. ninguém Você nem sabia que você poderia ter uma marca. Cara, eu já trabalho numa operação, ganho bem, tô num cargo legal, quero empreender, quero criar uma marca própria. É uma decisão muito difícil. Acho que todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade, mas realmente essa questão financeira às vezes deixa as pessoas um pouco mais presas, porque já tem diversos compromissos. Nosso conceito era um tripé, né? Marca, margem e distribuição. A gente tinha que resolver esses 3 pontos para poder ter um negócio escalável. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marca Própria Cast. O episódio apresentado por mim, Robson Galvão, onde eu entrevisto pessoas que querem criar sua marca própria, ou já criaram sua marca própria, ou até trabalham nesse segmento, no varejo, com e-commerce, e também não importa o segmento, se é cosmético, vitaminas, suplementos ou até moda, acessórios. Todo mundo que cria sua marca própria é porque quer colocar sua história no mundo, quer fazer parte de algo grande. E hoje eu estou aqui com 3 convidados, 3 ilustres convidados. Daniel Zuckerman, não acredito não. Eu não acredito, eu quero agradecer imensamente a sua audiência e você ter convidado aqui um time que está em outro patamar. Obviamente que eu tenho amizade, mas também admiração por eles. E obrigado pelo convite. Obrigado pelo cachê maravilhoso do Influence Brasil, né, que a gente apresentou junto com a Bia Napolitano. Foi um evento, baita evento. E foi uma oportunidade, além de conhecer teu trabalho, a gente se conectar. Muito legal, cara. Porra, que bom. E a gente tem aqui também Jax. Seja bem-vindo aí, Jax. Se apresenta. Obrigado pelo convite. Tem aplauso aqui, aqui. a gente pode aplaudir. Obrigado pelo convite. Jax é o cara... O cara até tímido. Jax até ficou tímido ali. É porque é muita pressão. Os caras são técnicos, mas eles têm um carisma que ao longo do podcast vocês vão acompanhar e desenvolver. São 2 grandes amigos. Como você começou falando que todo mundo tem uma marca própria, eu tenho uma marca, né, que chama Power Focus, que começou como um café energético, meio que num apartamento junto com um amigo, que é o Sérgio, ele não está mais na empresa, mas o Jax é um cara que já transitava pela São Francisco, Vale do Silício, sempre gostou do educacional e também de tecnologia, e falei, Jax, o que você acha de montar um clube de assinatura de café? Como se fosse de vinho. E aí você falou o quê? Acho que não faz sentido. Acho que essa história é bem boa, porque um dia ele me chamou um dia na casa dele pra gente tomar uma cerveja. E aí ele veio, né, ele, o Daniel e o Serginho, amigo nosso, com a brilhante ideia de criar um café de assinatura de pequenos produtores. A ideia era criar algo muito premium para pequenos produtores. Eles queriam me chamar de sócio e perguntaram o que eu achava. Eu falei, olha, particularmente eu acho legal vir aqui, trocar ideia com vocês, mas o negócio para mim não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Eu falei, poxa, o negócio de assinatura, eu já trabalhado na Gran Cru de vinhos antes, é um negócio difícil de gerenciar. Não, a assinatura é legal, mas você tem que ter sortimento, variar o tipo de café nesse caso. No caso de café, você não consegue cobrar muito, então a margem é muito baixa. Então tinha uma série de desafios ali que eu falei, cara, não faz sentido para mim. Ele é muito educado. Na verdade, ele falou, é uma merda, não vai funcionar porque não tem markup. É exatamente isso. Falei, não faz nenhum sentido. Você vai marcar 2, negócio de R$35, sei lá, você não vai conseguir escalar esse negócio, não vai ter como fazer o negócio funcionar. E nesse dia eu tava indo embora, assim, e aí eu vi na mesa dele ali o café, né, com óleo de coco. Bulletproof. Bulletproof, exatamente isso. Quando a gente passou... Eu posso falar sobre Bulletproof? Pode. Beleza. Pode falar tudo. Fica à vontade. Então a gente basicamente, eu vi o Bulletproof lá, eu falei assim, cara, esse negócio aqui é legal, eu tinha acabado de voltar de São Francisco, eu tinha passado um tempo lá, eu tava tomando o Bulletproof Coffee lá, falei, esse negócio é legal aqui, esse negócio tem margem, se você quiser fazer esse negócio aqui, eu topo. Isso que ano? 2018, 2019. A gente tá falando que no Brasil não tinha ninguém que tava fazendo, né, antes das outras empresas, que a gente conhece, Super Coffee, mas ninguém tava falando sobre isso. E o que me despertou foi porque eu escuto bastante livro, né? E tem um livro que se chama Bulletproof, que é a dieta à prova de bala, do Dave Asprey, que basicamente é um cara do Vale do Silício, que ele é meio engenheiro da alimentação, gosta de biohacking, e ele criou a dieta à prova de bala, porque numa viagem que ele estava fazendo, ele viu que os Sherpas estavam no Himalaia, os caras tinham muita energia para carregar as mochilas, porque eles colocavam a manteiga clarificada junto com o chá. Ele achou uma porcaria, trouxe para os Estados Unidos e ele criou a empresa Bulletproof, que é com o café. O criador do Bulletproof. Foi ele é o criador do Bulletproof.
E eu falei pra ele, olha, eu tô escutando esse livro, mas, meu, e se a gente colocar... Aí juntamos as ideias, né, e os repertórios. O Serginho também é um cara que sempre gostou de alimentação. Eu brinco, né, que ele gostava, ele sempre fala isso, mas ele media a água, sabia pH da água. pH da água, acordava cedo para treinar jiu-jitsu. Então ele sempre foi um cara defensor, né, da consciência, né, de olhar o rótulo para saber o que tá comendo. E eu tava numa época solteiro da minha vida, que eu não tava muito preocupado com isso, eu tava tomando mais vodka do que outras coisas. Mas a partir do momento que a gente trouxe e colocou a empresa o Jax e pegou um nutricionista e falou, vamos tentar fazer o produto? E ao invés de manteiga, que eu acho que é muito enjoativo, vamos colocar o coco. E aí a gente tomou, entre os sócios, e aquilo explodiu a nossa cabeça. Porque a gente ficou entorpecido, né? A gente Sim. falou, caramba, que energia que é essa? Foi muito legal, porque a ideia era de criar um produto brasileiro, né? E lá fora, essa manteiga ghee, essa manteiga é uma manteiga não tão boa, né? Às Sim. vezes tem gente que tem até Enjoo. né? E a gente trouxe o coco, que é mais brasileiro, com esse mais doce, né? Então a ideia de trazer a gordura, mas uma gordura mais diferente, com uma pegada mais brasileira. E ficou, muito bom. Aí a Legal. ideia foi, tipo, nossa, café com gordura boa faz todo sentido, e esse negócio aqui é vegano, é natural. Aí a gente falou, precisamos fazer esse negócio acontecer. Aí eu falei, agora vamos fazer esse negócio acontecer. Aí Legal. colocamos em pé. Até chegar no Johnny, que eu vou te Pô, explicar da apresentar importância o Johnny dele. aí, né? Apresentar Lógico. o Tô Johnny. aqui. Então, pô, Johnny... O Johnny foi um dos primeiros caras, a gente já se conhece, pô, longa data entre a comunidade judaica, né? Muito forte aqui. Estudamos né? juntos. Estudamos juntos. Pô, deixa eu mostrar aqui, pô, os produtos do Johnny. O Johnny trouxe uma sacola aqui, ó. Roots to aí go. que Fez vem. certo, isso hein? aí. Aí, ó. Ele já era Ó, o ó. cara que a gente já admirava e grande, né? Todo mundo conhece Aí, a ó. Roots to Go. Então ele já tinha... Pode comer no podcast? Pode comer, Pode, pode né? comer à vontade. Já tinha história, né? Já conhecia e já estava validado o negócio dele. E fui bater um papo, até para ele entender o que eu estava fazendo e qual era a possibilidade. Mas eu acho que é legal ele contar, antes da gente juntar ele para Power Fox, como é que ele criou a Roots to Go. Pô, mas, pessoal, vocês devem conhecer essa marca aqui. Essa marca tá em todos os supermercados aí, ó. Pelo menos os mais premiums do Brasil, essa marca tá, com certeza. E, cara, você tava contando aqui pra mim no bastidor que, pô, você é advogado, formado. Aí eu perguntei, o que você faz de melhor, né? Esperando que você ia falar assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque essa é uma resposta que eu tenho de bate-pronto. E aí, não, que eu sou holístico e tal, não sei o quê, não sei o quê. Seja E é bem-vindo. isso, eu acho que assim, quando você... Seja bem-vindo aí, Cara, primeiro- você é multi-empreendedor, é assim, essa é uma boa resposta. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, com meus amigos, falando de assuntos que a gente vive diariamente, né? Mas a Roots, ela começou primeiro com a palavra não chega a ser frustração, mas quando você é advogado, você vive numa mesmice diária, trabalhando sempre. Você tem casos diferentes, mas que sempre é a mesma coisa. Burocracia, e você depende aí. Eu trabalhava muito com o judiciário, na questão judicial, e aí você sempre estudava, fazia teses, passava madrugadas trabalhando para chegar, às vezes, nos tribunais, e questões políticas você perdia, né? Mexia com tributário, mas assim, um grande aprendizado que te dá uma visão muito ampla, né, para você até conseguir lidar com a vida no Brasil. E eu me aprofundei, fui fazer meu mestrado em Chicago, fui trabalhar em Nova York, e lá, morando em Nova York, eu morava em frente a um Whole Foods. Então, todo mundo conhece essa rede Whole Foods, que é um sonho para quem gosta de alimentos mais naturais. É, o pessoal que tá em casa, é W-H-O-L-E, né? Uhum. Se fala Oli, né? Whole Foods. Se fala Whole, mas se escreve Oli. A pronúncia dele é muito bonita, inclusive. Né? Whole Food. Fala bem. Cara, era embaixo da minha casa, então às vezes um passeio que eu gostava, eu falava, cara, deixa eu descer aqui, ver o que tem de gostoso aqui pra gente experimentar. Então eu já comecei ali, e nos Estados Unidos, essa categoria de better for you, de mais saudável, já tá há muitos anos. Já tá bem incorporada já na rotina deles, né? Então, snacks, por exemplo, de vegetais, já tem mais de 20 anos, tem quase 30 anos lá, tem marcas já de quase 30 anos. E aí também quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa, comecei a comer, bombando também em todos os supermercados. Falei, poxa, mas aqui nos Estados Unidos não tem batata doce, não tem mandioca,
né? E aí fui descobrir que eles traziam da América Central, tinham que passar wax, cera para trazer em containers e aí produzir nos Estados Unidos. Mas aí, um amigo meu de infância, também vocês conhecem, o Dorf, que eu brinco com ele que é um professor Pardal. E ele começou no restaurante dele em São Paulo. Ele tinha um restaurante japonês, mas ele gostava de fazer experiências. E aí ele começou a pegar batata inglesa, colocar com wasabi, fritar, colocar com wasabi, mostrou para um pessoal, o pessoal mostrou para uns gringos. O cara falou, pô, que delícia, que legal, mas por que você não faz mandioca? Por que você não faz batata doce? Coisas do Brasil. Batata já tem em tudo que é lugar. Aí ele falou, pensou, foi lá, testou, ficou legal. E, coincidentemente, ele me ligou, eu tava morando em Nova York, me ligou, falou, Johnny, beleza, eu tô indo pra Rússia, mas eu vou passar uma noite em Nova York, vamos jantar? Vamos. Aí, batendo papo, eu contei um pouco da minha vida, que eu tava já querendo fazer alguma transição, e ele também contando um pouco que ele tava no restaurante ali, travado no restaurante, e também querendo fazer uma marca própria, né, desenvolver o mercado brasileiro, mas também precisava de uma estruturação, precisava... Fazer um disclaimer. Você sabia que nessa época era possível ter uma marca própria? Tipo, não tinha esse acesso. Não tinha esse acesso. Não tinha esse acesso. É isso que é bom a gente falar pro pessoal, porque às vezes quem tá assistindo a gente, o cara tá colhendo na fonte, vai pegar um monte de informação aqui de marca própria, porque na nossa época não tinha esse... Era mato mesmo, né? Era Porque mato. ninguém conseguia. Você nem sabia que você poderia ter uma marca, fabricar, terceirizar. As plataformas, redes sociais, não tinha influenciador, não tinha esse tamanho, né, que é hoje, né? Você não sabia que você podia fabricar um produto com terceiros. Os terceiros não estavam prontos para fabricar Também não estavam prontos. Para outros. Eram pouquíssimos terceiristas. Eles não... Então a gente via um negócio no mercado, aquela marca tinha uma fábrica. Hoje é diferente. Exatamente. Você terceiriza, né? Hoje, sei lá, 80%, 90% de um supermercado é terceirizado, sei lá, 70%. Então, pode continuar. Você estava lá e juntou com ele. E aí ele me contou da ideia. Aí quando ele falou, cara, e aí eu tava com batata, aí eu fui pra mandioca, aí eu fui pra batata doce. Aí eu falei, caramba, cara, eu tenho família de Recife. Porra, você é conterrâneo, gente. Tamo lá, né? Todos nós, tamo lá. Então, então, manhinha... O Zuckerman também, né? Família Manhinha também. Então, assim, minha avó, que hoje tá com 98 anos, eu ia, desde os meus 4, 5 anos de idade, ia lá pra Gravatar. Porra, sério? Ia. Tá brincando. Passava ali, férias e tudo. E lá tinha mandioca. E aí, o passeio era ir pegar mandioca, comer e depois cozinhar. E tinha banana comprida. Pô, como todo dia no café da manhã. Todo dia no café da manhã. Aqui é a banana da terra. Boa. Banana da terra. Né? E mandioca lá é macaxeira. Macaxeira. Não é aipim, mas que é tudo a mesma coisa. Boa. Né? Tudo a mesma coisa. E aí quando ele começou a falar isso, eu falei, caramba, cara, eu vivi comendo isso, só que no café da manhã. No café da manhã que ia lá, mandioca, batata doce, banana da terra. E aí... Uma coisa familiar, né? Enraizado. Total. Era, sabe, tá na cultura. E aí, quando ele falou, cara, a gente tem que fazer snack. Tem que fazer alguma coisa prática para as pessoas poderem comprar numa gôndola e... E qual foi o primeiro produto que vocês fizeram? A gente fez... Foi o verdinho? Foi o verdinho, não sei se tá aí. Esse aqui? Esse aí. Então esse foi um mix. Chips de mandioca e batatas doce e mandioca com beterraba. Então a gente também pegou beterraba, suco de beterraba... Colocamos e a gente falou, cara, vamos fazer essa mistureba, esse mix total e colocar no mercado e ver o que o brasileiro ia achar. Mas até aí eu tive que tomar uma decisão. Então eu estava licenciado do meu escritório aqui no Brasil, eu estava trabalhando no escritório de advocacia lá em Nova York e eu tive que falar, Tá, mas você largou você estava trabalhando nesses locais para fazer só o teu negócio. Largou tudo. Eu larguei tudo. Mas você tinha uma reserva? Eu tinha uma reserva, mas O que passou pela tua cabeça nesse momento que você... Porque, assim, muita gente tá assistindo a gente e muitas perguntas que eu recebo no Instagram é muito comum isso. Cara, eu já trabalho numa operação, ganho bem, tô num cargo legal, quero empreender, quero criar uma marca própria. É uma decisão muito difícil. Primeiro que eu queria... você sentiu? Primeiro, eu queria ser feliz. Acho que todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade, mas realmente essa questão financeira às vezes deixa as pessoas um pouco mais presas, porque já tem diversos compromissos.
Eu tinha feito um colchão, que eu tinha trabalhado, guardado um pouco. Mas quando eu voltei, eu liguei para meus pais e falei, ó, tô voltando para aí. Preciso ir para aí para pegar isso que eu tinha e colocar na empresa. Isso 2013. Isso do final de 2013. Final de 2014. Foi o ano que eu abri meu CNPJ. 10 anos atrás. Então foi Eu era MEI. Legal. novembro de 2013 que abriu o CNPJ. Começou a entrar no mercado em 2014 e 2015. Para sentir o que o brasileiro ia falar. Porque ele está acostumado com, agora diferente, mas era os tradicionais. Né? Fandangos. É uma chips, todo mundo come. E nessa jornada de 14 até 19, que foram 5 anos, como é que foi, assim, o crescimento, ano a ano? Foi um crescimento de dobrar. Dobrar todo ano. Dobrar todo ano. O brasileiro começou a absorver bem, a categoria começou a crescer. Os mercados, eles começaram a fazer reformas para colocar display, pra corredores poder Produtos mais saudáveis. saudáveis. Mas foi supermercado que você emplacou primeiro, antes do canal natural, loja de produto natural? Foi supermercado. Eu fui pro supermercado direto. Porque o canal natural, quem estava em alta era a Rede Mundo Verde. Então, o Mundo Verde era também o objetivo. Comprou também. Comprou também, começou. Mas canal natural são lojas menores. Como é que foi? Você falou, pô, eu entendo advocacia, vou entrar numa rede de supermercado. Você bateu na porta, contratou um representante, contratou alguém. Como é que foi esse início de entender sobre o varejo? Porque assim, por exemplo, pô, eu tenho 10 anos empreendendo, 5 anos da Gami. Dos 5 anos da Gami, nos últimos 2 eu fui pro varejo. Ou seja, há 2 anos atrás, eu não entendia nada de varejo. E aí, é muito doloroso, viu? Assim, eu não sabia nem pra onde ia. Eu também não. Eu apanhei muito. Inclusive, pra você entrar, né, no mercado, né, num supermercado, né, na gôndola, né, o PDV que eles falam, pra marcar lá, praticamente você é extorquido, Você né? tem que É a verdade. Já ouviu falar no enxoval? Até hoje eu não sei. Eu achei que era só da noiva, achei que era só da noiva, da criança. E aí Você tem que dar enxoval. Enxoval. Dá mais coisa também, né? Resumindo para quem tá vendo a gente, é que você tem um produto e tem uma competição enorme e você precisa ter margem para vender. Só que ele precisa também ter ele também precisa dar margem dele. Só que para ele te colocar lá, tem muita competição e ele vai te espremer. Vai espremer. Vai espremer porque ele quer margem, mas porque tem que fazer você vender. Porque se não vender, ele te devolve tudo. Exato. Johnny pode falar aí, cara. Se não vendeu, ele devolve, manda embora. Contrato de troca. Pega teu boleto e... Não vou pagar teu boleto, se vira. E você já produziu, você já gastou, você já colocou lá. E aí você começou a entrar... Cara, e aí exatamente, 2014, 15, eu não tinha esse conhecimento. Eu fui meio que na raça, tentando alguns empórios, consegui cadastrar em alguns empórios, até para sentir o que o brasileiro ia falar disso. Uhum. E aí viraram vitrine, né? Um começou a olhar o outro e me ligava. Me ligava falando, pô, tu vi ali naquela rede, vi ali naquela loja, vem aqui pra gente conversar. Começou a pegar o gosto. E aí a gente começou a ser chamado. Paralelamente a isso, eu tive que fazer um movimento que eu entendo muito que a gente precisa aprender durante essa nossa trajetória. E eu vendi uma parte da empresa... Conta aí, pô, conta essa... Para um pessoal que fundou a Frutti Açaí. Então, os fundadores do Açaí Frutti, eles gostaram muito e resolveram também entrar no negócio. Então a gente foi conversar com eles adoraram, falaram, putz, isso realmente vai pegar e queremos entrar junto. Então quando eles entraram, qual que era... Eu não queria nem... O dinheiro era importante, sem dúvida. Eles entraram em... Peraí, deixa eu aterrissar aqui. Você cresceu Roots to Go de 14 a 19. A 16. A 16. E fiz já uma Friends and Family. Fiz já uma deu rodada deu uma rodada para um pessoal entrar. Para um pessoal entrar. Você e teu sócio, né? Meu sócio em troca de uma estratégia. Então a gente já tá com pessoas que já estavam já há 20 anos no mercado, já estavam em vários PDVs no Brasil, com venda com distribuidores, venda direta. E, pô, eu falei, agora é a hora de aprender deles. Apesar de ser uma cadeia de congelados... Mas era alimentar, né? É alimentar. É o Frutti Açaí, né? Que é super conhecido. É o roxinho, né? O Frutti acho que é o que virou fenômeno. É o líder, né? É o líder. É o líder de mercado. E aí eles entraram na em física 2016 e começaram a me passar aí contatos. Foi bom. E eu tava solteiro,
te deu contato? Me deu os contatos, né? Contatos De tudo. De tudo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, e eu fui pra cima, cara. Aí eu falei, cara, agora... Você era o comercial, você E ia eu- bater na porta da... E eu viajei o Brasil todo. Olha, agora eu vou Você viajar. era o cara do sola de sapato. Sola de sapato, essa virilha. É o que eu tô fazendo, velho. Né? Demais. É tão legal ele contar essa história que a gente conhece, mas eu acho que, bom, a empresa ela entrou um fundo, né? Fundo Pátria, Não, Pátria entrou na Frutti. entrou na O fundo. nosso foi um outro. Que daí eles entraram em 2019 e por uma infelicidade de todos, 3 meses depois veio a pandemia. E teve lockdown e foi... apesar de diversas redes o consumo ter aumentado, nossa maioria ali, que era distribuidores ou até pequeno varejo, pararam. Todo mundo fechou. Então 2020, 2021 foram anos bem complicados. E vocês sofreram muito porque é um produto de baixo, por mais que seja alto valor agregado comparado com o canal alimentar que tem, é baixo valor agregado. É baixo valor, não Baixo é? Não é valor. Vender Vênus. pra caramba, né? Tem que vender muito pacotinho. Não, e em muitos lugares. não suporta vender online, a não ser que seja combos e tal, marketplaces, né? Então, produtos assim É impulso. acabaram sofrendo um pouco. Não conseguiu pegar a onda do online. Não conseguiu, não entrou. A gente correu, fez um e-commerce, ajudou um pouco, Tá. mas é o PDV. É o leva PDV. tempo, É o PDV. E aí, 2021 aconteceu alguma coisa depois? Aí a gente teve que, né, sambar ali na pandemia. E em 2023, eu e meu sócio resolvemos readquirir a participação que tinha sido vendida para o fundo. Porra, Então- é que nem Flávio Augusto, pô. Ele- Flávio Augusto fez um movimento desse, não foi? Com a WhatsApp, né? Depois ele vendeu, mas ele tá contando com uma certa humildade, acredito eu, né, Jax? Porque ele não falou, talvez ele não vá abrir os números aqui, mas acho que foi uma bela numa porrada, foi um case, né, no setor, né? Depois vai ser sequestrado aí, E pô. calma, Tá louco. e depois ele recomprou. Então, Tá. o que significa? Olha como é interessante. A trajetória dele, do case de sucesso que ele fez com o produto, a gente conversou lá no passado, né, para uma consultoria. Ele se interessou pela Power Focus, Eu falei, primeira coisa que eu falei, eu quero ser sócio. sentou e falou, quero ser sócio. Não E a falei gente isso? falou. E a gente estava num caminho também de expansão muito rápida. Veio muita gente conversar com a gente. Foi. Muita. De uma certa forma, a gente queria segurar e pegar um cheque alto, mas tem uma coisa que segue com a empresa, que é propósito. Pode parecer uma palavra bonita e até de coach, mas a gente foi determinado em falar assim, cara, esse produto, a gente precisa ser clean label e a gente não quer, desculpa o meu francês, se prostituir pelo mercado. O que acontece hoje? Para você ter o selo e para você ser um produto natural e para você aumentar a sua escala, vocês podem me corrigir aqui, o cara vai colocar um monte de produto, taurina, açúcar, Aditivos. aditivo. E o nosso produto ele funcionou muito bem, acho que até uma visão do Jax que ele trabalha na Centauro há muito tempo com influenciador, ele conhece esse meio, que foi, eu pensei, como que eu vendo um produto, como é que eu vou comunicar às pessoas e eu vou endossar esse produto que elas não conhecem? A gente pegou nutricionistas, pessoas que tinham autoridade para falar do produto. Então o Power Focus começa com nutricionista, o nutricionista endossa, a influenciadora quer comprar e a gente consegue ter escala para vender no online e no varejo. A gente ficou muito forte no online. Aí passando, que é uma história muito longa da trajetória dele. Pandemia também. Pandemia também, a gente realmente patinou também na pandemia. E o Johnny vem nessa sequência que a gente ouviu alguns cheques que a gente se segurou. E eu acho que isso que é a parte mais legal da empresa a gente continuou pequeno, viu a turma crescer mais, mas a gente falou, vamos criar então uma estratégia. E aí o Johnny entra em 2023. É que uma sociedade, e assim, eu também passei por isso. Estava conversando com ele aqui antes da gente começar rapidamente. Pô, a gente parece que em 5 minutos conversou. Já é brother. Já. Empreendedor é foda. Eu passei por isso também, desse negócio de aparecer cheque na minha frente. Apareceram alguns bem irresistíveis. Só que eu sempre olhei o negócio como algo de prazer. Uhum. Quando você não tem dinheiro, você quer ter dinheiro. Você quer resolver as necessidades básicas. Quando você resolve as necessidades básicas, que eu já tinha resolvido ali desde os 25 anos, já tinha feito alguns milhões na internet,
já estava resolvido com a minha vida, de certa forma, com as coisas básicas. Então, Os boletos, né? com os boletos, é isso. Então, eu comecei a entender que, acho que talvez ali, 19, 20, 21, bateu muito na porta, 22 ainda bateu, 23 ainda bate, alguns, assim, menos, mas o auge foi porque o dinheiro estava muito disponível em 20, 21, até 22 até. Deu uma baixada em 23. Então, eu falo assim pro meu time, não é que eu não tô à venda, eu tô à venda. Eu vendo. Mas a qual condição? Então, eu quero curtir essa jornada. Então, pra mim, vender por vender hoje não faz sentido. Eu não sei qual é o sentimento de um empreendedor. É porque talvez todo mundo Talvez conhece muito falta, Não, mas quem terminar. conhece a tua história, que é muito parecida, quando a gente pega agora e virou muito comum você falar, o cara tava numa garagem, você pode pegar o cara de tecnologia e o cara fez uma empresa enorme. Você realmente começou muito de baixo e essa empresa, ela não é uma empresa, ela é a tua vida, né? Ela faz parte da sua vida. Então, acredito que não é só o cheque, você ainda tem muita motivação em criar possibilidades. Mas o que a gente se conecta aqui, todo mundo, e quando a gente conversa com você, inclusive, é o que a gente consegue fazer com o nosso negócio com prazer, porque acho que todo mundo aqui consegue ter essa possibilidade. Você falou, pô, eu quero me divertir, e a gente se diverte realmente com a empresa, mas é uma empresa. Precisa dar número, precisa faturar. E quais são as possibilidades que a gente tem aqui? É isso. Né? A gente, aliás, veio aqui nesse podcast não para dar entrevista, para pensar o que a gente vai fazer com você na Grammy, né? Qual a escala... Já somos sócios. O que eu vou gerar pra vocês aqui? O que você vai gerar e agregar, e de uma forma, pode parecer uma brincadeira, mas as conexões que a gente tem aqui, é isso que o cara tem que fazer. Sim. O cara tem que ver a possibilidade que... Mas você falou um ponto importante do propósito, assim, né? Acho que quando a gente criou de novo o Power Focus, era uma ideia, a gente tinha um propósito que era, primeiro, eram 3 amigos que gostavam de estar junto. Segundo, a gente queria que fosse um negócio que a gente pudesse se divertir. E terceiro, a gente queria que fosse um negócio que a gente não obrigatoriamente estivesse no nosso dia a dia. A gente podia trazer gente que pudesse estar junto com a gente nesse negócio. Então, esses propósitos de estar junto, um negócio onde amigos estão desenvolvendo um negócio legal para mudar algo que realmente acreditam, que estão... Inclusive, as fórmulas todas foram a gente que desenvolveu. A gente validou com uma nutricionista, etc., mas a fórmula foi a gente. Quando bate um investidor, por mais que o cheque pode ser grande, a falta de propósito, se você esquecer do propósito, acho que talvez não vai dar certo lá na frente. Legal. No fundo, não vai bater o santo. Então, E o que esse dinheiro vai fazer? Exatamente. Qual que é a intenção desse dinheiro? Lógico, todo mundo quer ganhar a grana, mas eu acho dá para crescer com o que a gente quer fazer? Vou dar um exemplo, por exemplo, um dos investidores que ia colocar o cheque grande falou, eu coloco se vocês virarem um clube de assinatura. Eu falei, eu não tenho certeza se o clube de assinatura é um caminho. E aí eu mostrei números para ele. Olha, em números o meu cliente compra mais no tempo. Para que eu vou pegar um clube de assinatura que o cara vai assinar com 15, 20% de desconto, sendo que ele volta a comprar comigo gastando mais no tempo? Eu não sei se é o clube de assinatura. Não, se não colocar o clube de assinatura não faz sentido para mim. Então, entendeu? Cada um tem sua tese, né? Acho que Isso. tudo é um jogo de aposta de tese. A gente tava falando sobre os fundos estão sempre... Eu tava falando pra ele o seguinte, eu não vendi a empresa e também não acho que eu vou vender nos próximos anos para onde eu vou levar. Eu quero levar até um bid valuation, até 25. É uns 250 milhões de faturamento por ano, mais ou menos, é o que a gente quer. O que é o ponto? Se você não curtir isso, se você não tiver bem com isso, assim, porque o jogo do fundo é o quê? É colocar dinheiro, definir um tempo, definir uma saída. O fundo não quer casar com você. Não quer, não existe nenhuma relação. É um business mesmo. É temporário, né? Não existe nenhuma emoção. Não sequer. tem muito coração no meu. Não tem muito coração, né? Então, o que eu percebi? Que não tinha muita emoção. E aquilo ali, de certa forma... Aí beleza, eu sou privilegiado. Talvez eu seja privilegiado porque eu não tenho uma necessidade tão grande. Uhum. Por quê? Porque se eu gerei muita liquidez, meu negócio, ele gera muito caixa. Ele é um negócio sadio. Eu fiz muita grana, eu faço muita grana. Que é extremamente difícil. De fato, eu reconheço que eu sou uma exceção, eu fui uma exceção, né, quando eu comecei. Então eu acho que eu tenho o direito de escolher. Então quando eu vi muita frieza naquelas relações ali com a venda, eu não quis fazer negócio. Por mais que tudo é um jogo de investir. Então muito que os fundos falavam que iam fazer ou conduziam comigo as conversas, eu aprendi. Ou seja, eu aprendi pela própria conversa que eu tinha com o fundo, porque eu perguntava assim, o que vocês vão fazer? Uhum. E de forma sem maldade. Eu queria vender.
Eu tinha aquele, eu quero vender e tal. Hoje, aquela euforia de falar que, eu vendo nos Estados Unidos, eu estou no mundo todo, ou eu vendi para um... Esqueça. No fundo, que vai crescer o negócio, que vai fazer o negócio levar pro bilhão, o teu negócio de marca própria, levar para algumas centenas de milhões, é time, é gente boa, é produto bom, é construção de comunidade, criar um movimento de pessoas querendo produto, é viralização em TikTok. Entendeu? Tudo isso vai fazer com que a marca viralize. Então, eu acho que, talvez não pela emoção, eu tive esse privilégio de não vender, mas acho que quem precisa de um fluxo de caixa grande, ou o negócio precisa, ou às vezes, cada um vai saber o seu momento. Agora, tem que tomar muito cuidado com esse casamento. Por quê? É aquela coisa, é um casamento, você vai assinar, você vai se comprometer ali e, cara, eu não sei o que seria, entendeu? Eu tenho medo de um casamento como esse, entendeu? Eu tô falando Então, mas eu admiro muito quem faz negócio, porque eu sei que se um fundo entrasse hoje no meu negócio, vamos dar um exemplo, sei lá, um fundo grande de fora, um Sequoia. Um Sequoia não vai entrar numa... Vamos falar no Sequoia. É legal pensar no Mas vamos pensar num Sequoia. Cara, eu sei que o Sequoia vai fazer 10 vezes melhor do que eu. Uhum. Eu sei disso. Eu não tenho dúvida que o Sequoia é melhor do que eu. Porque ele vai ter as melhores teses do que eu. Ele vai ter a melhor gestão do que eu. Ele vai ter a melhor... Só que, será que isso vai me fazer feliz? Porque no fim, velho... Mas a gente vai morrer um dia. Não, de Essa fato, é a reflexão aqui. Eu acho que o que você tá falando é timing. Depois quero ver o Johnny falar também. É timing, né? Um pouco. Acho que o Johnny pode complementar em relação a isso, mas o que você quer fazer? Por exemplo, vocês dois quebraram uma arrebentação com a empresa. Vocês construíram a Power Focus. A gente tem um caminho para seguir, que acho que é o que é legal. Na verdade, o processo, o caminho, sempre falam que é mais legal do que o ponto de chegada. É quando você imaginou tua empresa, como ela vai ser, eu vou criar a gama, vai ter sabor, o que eu quero fazer com esse produto. Então, assim, a gente não pode parar de exercitar esse processo, que é o que a gente está nesse caminho de novo da Power Focus. A gente falou, validamos um produto, contamos uma história legal, a gente se identifica com esse produto, o que a gente consegue ramificar com a mesma linha de clean label. E aí ele tem know-how. Então demais. Ele tem know-how. Os dois, na verdade. Eu me juntei com caras muito mais inteligentes que eu. O cara é o crânio do online. Pô, gênio. Você é demais. Não, acho que você é o mais gênio aqui da história. Exato. Ele é o Dani, né? Gênio tá não, aqui. mas de verdade. Assim, Ele é o Dani. Você não sabe... Você foi capaz. Eu falo assim, de uma forma do coração aberto. Pra mim, eu trabalho com comunicação. Obviamente que o meu trabalho ele segue uma outra linha. Mas sempre eu aprender... Eu tenho uma dificuldade enorme com números, saber o que é markup, distribuição, growth, tudo que eu já ouvi esse cara falar. Isso aqui eu tô falando de 2016, o que você tá dando na sua palestra, que as pessoas, você começou em 2013 ele também, eu tava ouvindo isso e com uma dificuldade enorme de absorver como é que funciona, mas quando você começa a entender a mecânica, é mágico. Agora, voltando, a gente tem um objetivo a percorrer aqui. A gente tem uma empresa que a gente acredita muito, e a gente criou, o que você falou aqui, uma marca própria. O orgulho da Power Focus é falar que os nutricionistas endossam, que a gente tem uma comunidade que tem recorrência com o produto, que é muito difícil, o cara recomprar o que você está fazendo. E eu vejo um caminho que me dá um baita orgulho, pode ser num post simples numa rede social de algum influenciador, do cara amar a nossa marca. E eu acho que essa virada, isso é muito legal, que é o que você defende, que você também, a gente conversa muito, é o nosso caminho. Tudo bem, temos que percorrer. Por isso que a gente se juntou aqui. O Johnny é um cara que, você chegou lá atrás pra Fruit e falou, cara, vou pegar esses caras que eles têm distribuição. Ele é o cara que agora tem a distribuição. É verdade. Né? Aprendi. E é o que a gente precisa também. Porque no online a gente trafegou, precisa crescer muito. Mas o caminho, que aí conecta com você, é a quantidade de produtos que você conseguiu criar, que é para você preencher uma prateleira. Cara, teu produto é fenomenal. Tem o de maçã, né? O de vinagre de maçã. Sim. Tipo, minha mulher tá tomando o vinagre mesmo, é horrível. Você come o gama, é uma delícia. De vitamina C. Mas olha a quantidade de produtos que você conseguiu fazer com a tua marca. Ele também.
A gente tem 2, 3. A gente quer SKUs, ter 10. né? Você tem quantos SKUs hoje, a Roots to Go? A gente tem um portfólio enxuto. Hoje a gente tá com 15 SKUs, mais ou menos. Basicamente, todas as variações dos snacks. Todas as variações e tamanhos diferentes. Caraca. Lançar produto, quando você entra no varejo, você precisa estar muito bem consolidado. Porque custa lançar produto. E tanto custa no lançamento, como você pode custar muito se não der certo. Então você precisa estar muito seguro do que só sair lançar. E dependendo do produto, você tem investimentos altos. Aqui é bobina. Então você precisa comprar Comprar muita bobina. Então você precisa já tá com uma matemática muito bem formatada para que isso se sustente. Porque se der errado, se é um produto que não deu certo, cara, você vai ter que devolver, você vai recomprar. Aí você joga tudo que você tinha de bobina no lixo. Então o que eu vejo de gente lançando e depois tendo que recolher, você fala, putz... Cara, mas vou te falar uma coisa. Vou te dar uma percepção que eu acho que talvez nunca... Não sei se você já escutou isso. Eu achava que você tinha muito mais SKU. Tua marca é tão forte que eu achava que você tinha mais SKU. Uhum. Verdade. Ok, sabe o que isso significa? Tem muito que Você tem muito que criar. Tem muito. Tua marca é muito forte. Tem muito. E você tá muito presente no consumidor, entendeu? A gente tá em teses, só que depois da pandemia, a gente aprendeu que não precisa ter pressa para crescer, para vender. Primeiro precisa estar sustentável. Primeiro você tem que estar com o EBITDA positivo, você tem que estar com o lucro líquido positivo, ter anos... Saudável, né? Saudável, juntando caixa. Se você tá fazendo isso... e tem esse fôlego, esse dinheiro, aí você pode Tudo fica mais fácil. Aí você pode pensar em produtos. Concordo. Também, passo a passo. Eu acho que quando você está com fundo, você tem o cronômetro rolando. Você é louco. Então você tem ali 5, 6 anos para lançar o máximo que você tem, gastando, e aí deu errado, e aí... Né? Então a conta vai para alguém. Eu não sei se eu conseguiria não, cara. Meu cronômetro já gira do mesmo jeito. Imagina o fundo lá, já do meu lado. No Bora. cangote. Lança. Cara, Tem que lançar, tem que colocar. E não é assim, custa, enxoval. Aí você tem verba de introdução, aí você tem que dar o primeiro pedido bonificado. E aí e ter a certeza, torcer para que vai girar. Ô Johnny, conta essa experiência sobre levar o produto físico para o PDV. Como é que você enxerga essa parte para as pessoas que estão querendo colocar um produto? Você recomenda, talvez, o pessoal ir pro online, ir pro físico primeiro? Tô criando uma marca agora, vou pro físico ou vou pro online? Pro físico, você precisa primeiro ter margem. Primeiro você precisa... Foi, acho que, a primeira conversa que a gente teve. E daí vocês foram fazer boas lições de casa ali, da né? Power Power Focus, mas você precisa ter margem. Você precisa ter um custo e você precisa ter uma margem saudável para que o preço no PDV fique competitivo. Legal. Não adianta você ter, vou fazer 3 vezes isso aqui, vai chegar lá caríssimo, não vai vender. A conta não fecha. Não e Jax, pro online, o que você enxerga aí de margem? O que seria interessante para quem tá começando no online? Eu acho que é muito mais fácil começar no online, por isso que a gente começou no online, né? Eu particularmente tenho muito medo do B2B, do varejo físico, porque eu não tenho experiência. Então a gente foi para online, porque a gente sabia que a gente conseguia ter mais flexibilidade e mais agilidade no processo. Mas o online como? Vocês criaram um site, contratou um influenciador, como é que foi o movimento? Essa história é legal, porque na verdade hoje a gente não tem time de desenvolvimento, não temos ninguém olhando o nosso site. A gente pegou o Shopify, né? Eu tenho experiência de internet. Dentro das plataformas que tem o Shopify, para mim era a que tinha mais flexibilidade, por mais que é americana e não tem tudo no Brasil, porque eu faço, era mais simples. Checkout é Yamp? Oi? Checkout tá na Yamp ou tá na Shopify? O checkout? O checkout é no Shopify. É próprio Shopify o checkout? Sim, checkout no Shopify não, ele é agora Omni, né? Eu não lembro agora qual que é o checkout. Mudou. O checkout... Não, porque tem um checkout direto da Shopify e tem um checkout da Yamp e outras empresas que usam com o Shopify. Acho que agora a gente colocou o Omni, não lembro agora. Tá. Mas a ideia era plugins não só isso, de member get member, plugins de marketing de performance, era muito fácil de fazer isso. Eu gastava R$2.000 por mês e eu tinha um site. Então a gente começou muito barato. A ideia era exatamente essa. Quando a gente começou o Power Focus, a ideia é a gente vai colocar muito pouco dinheiro e a ideia era fazer um negócio mais lean possível, né? Eu já tinha lido o livro Lean Startup, eu falei, como empreendedor, eu falei, eu vou fazer um negócio lean mesmo. Então a gente pegou basicamente R$100.000, comprou alguns produtos, começou a envolver nutricionistas, o Daniel com o relacionamento dele, e começou a testar o produto. O produto começou a ter aderência. A gente falou, putz, temos um produto aqui.
E aí, com isso, a gente começou a comprar matéria-prima que durava um mês pra gente enviar os produtos. E aí a gente foi. No final, a empresa tinha, quando o Johnny entrou, tinha 3 pessoas. A gente dividiu uma parte no escritório, porque a ideia era essa, não tinha desenvolvedor, porque a ideia era exatamente essa. A gente queria primeiro construir uma marca. Pô, o que vende é lucro, então, pô. Então, se a gente construísse uma marca, a Mas ideia... é criar marca própria, porque ter uma marca tem um branding. A gente falou, a gente vai atrás, a gente quer que a nossa marca seja A forte. gente Não, tinha... e, cara, a marca é super. Talvez assim. Talvez, beleza, você pode dar mais alcance, mais influenciador, crescer como qualquer outra marca. Mas assim, a base da marca tá muito legal. Sim. Muito bem feita a marca, tudo, o nome. Legal. Tudo muito bem feito, assim. Eu dei uma olhada há um tempo atrás, tudo. Então. A gente posicionou muito em nutricionista, a gente conseguiu fazer isso com online. Então, por exemplo, no online o que a gente fez foi construir narrativas para um público nutricionista, para um público fitness, para um público empreendedor. A gente criou essas narrativas e todas elas a gente conseguiu validar no nosso processo, se fazia sentido ou não. E a nutricionista foi a que mais fez sentido. Mas tem uma história legal em relação a isso que conecta com a tua linha de raciocínio de empresa, né? Lógico que a gente é muito menor. Quando a gente criava estratégia do discurso, o que a gente queria fazer, eu faço muito conteúdo para mercado financeiro. Então eu chegava para eles, falava, ó, esse produto, ninguém sabia ainda no Brasil para que servia. É um pré-treino? É para te dar mais foco? É para você estudar? É para concentrar? Pra que lado que ia? Para que lado que ia? Isso. E obviamente que quando deu o endosso do nutricionista, e como deu esse endosso? Cara, eu fui também, eu não viajei pelo Brasil, mas eu bati na porta do Instagram de vários nutricionistas do Brasil, que o cara poderia me conhecer ou não, através do inbox do Instagram, eu falei, cara, tem um produto, pô, posso te mandar? E o que eu comecei a perceber? Que o cara começou... Podia ser em Vitória, Espírito Santo, podia ser no Rio de Janeiro, qualquer lugar que eu me conectava com o nutricionista, o cara adorava o produto. E a outra estratégia do mercado financeiro foi, eu estava produzindo muito conteúdo, ainda produzo para o mercado financeiro, eu tinha relação, sei lá, com o Fula, com o Benchimol na XP, eu dava o produto para os caras, ninguém conhecia. O negócio explodia na mesa de operação. Os caras falaram, esse negócio é muito bom, que café é esse? E eu tive uma divulgação orgânica, mas obviamente pela rede social, Sim. com influenciadores nichados. Eu falei, vamos pegar a galera de mercado financeiro, vamos pegar os nutricionistas. E a gente foi entendendo qual é a linha. A linha do Powerfox pode ser para o cara do videogame. Só que, atrás disso, existe uma estratégia de um cara que entende a tecnologia. Você precisa product market fit, você precisa validar o negócio para ele virar o jogo. E tem um processo, tem um caminho para ser feito. Não é uma coisa jogada, né? Isso é o mais importante. A gente seguiu um processo. Né? A ideia era essa. Né? Existe uma coisa que eu até ensino nas imersões, que é o seguinte. Existe uma coisa chamada nível de consciência, de 0 a 100. Imagina que você tem um cilindro aqui, e aqui é 0, tá gelado, congelado. Aqui é 100, tá quente. Todo mundo que você tem contato com a tua marca, imagina que o Roots to Go teve 3 milhões de pessoas de contato com a marca. E o nível de consciência dessas 3 milhões de pessoas chegou a 16%, 22%, 30%. Quando ela atinge 100%, é o nível de consciência para converter. Certo? Uhum. Certo. Sim. Então, o que é uma marca? É a capacidade que ela tem de fazer as pessoas irem do 0 ao 100. Ou da quantidade de pessoas que sabem que isso aqui existe. Pode ser não, com certeza é. Talvez a sua marca, talvez não vende mais hoje, não só a sua, como com a minha, como qualquer uma outra. Por quê? Porque tem muita gente que tá aqui em 50, em 60 com nível de consciência, escutou falar, o outro falou, mas não atingiu 100. Claro que quem tem uma dor, um problema, ou tá com uma necessidade, converte logo pro 100 e vai embora. Sim. Mas muita gente pode estar aqui, que a gente pode chamar isso de funil, mas eu não enxergo isso como funil, eu chamo de cilindro. Boa. Porque quando a gente chama de funil, tá muito apegado ao marketing online. E quando eu falo de marca, eu vejo que é isso. Então, Gami, por exemplo, aconteceu isso com a gente. A gente já tinha vendido mais de 200, 250 milhões só na internet, em 3 anos, tudo. E mesmo assim, 2,5% comprava e outros 97,5% não comprava. Potencial Então, gigante. milhões de pessoas. E foi que ali em 2022, no começo, eu virei a chave na minha cabeça. Eu virei a chave que, milhões de pessoas sabem que o produto existe, foi no nosso site. Porque se ela foi pro meu site, o nível de consciência dela foi de 0 para 60, 80, ou às vezes 98.
O remarketing pegou, foi pra 99, mas ela não converteu. E às vezes a pessoa, quando não tem mais aquela dor, passa o desejo ou passa a fase, vai do 99 pro 6, pro 5. Perfeito. Porque passou o momento. Então, marca e growth, acho que marca e growth tá muito ligado ao quanto você é lembrado e ao quanto você esquenta essas pessoas no menor espaço de tempo. Quando você esquenta isso no menor espaço de tempo, e a gente fez isso com o Gummy, quando a gente pegou um monte de influenciador pra fazer o efeito manada. Então todo mundo falava, tá todo mundo falando dessa goma, todo mundo falando. Tava realmente todo mundo falando. Porque a gente encontrou uma vinda de crescimento, um fit ali. Mas o físico foi isso. A gente foi pro físico pra esquentar essas pessoas. Que, acabou. Que não tinham acesso. E não tinham acesso, aí acabou que deu negócio. E olha que legal, você dá curso, né? Você tem imersão. O educacional, se você pegar em mercado financeiro, qualquer cara de mercado financeiro, se contar pegar a história da XP, é um cara ensinando as pessoas a investir. Ele entrou num grupo, numa sala e falou, ó, pra você guardar seu dinheiro, você faz dessa forma. Então, você precisa educar as pessoas para entenderem o que é o teu produto. Total. E é uma grande dificuldade você entender quais pessoas você quer educar. Porque hoje está muito pulverizado e você pode ir para um nicho, né? Ou você pode furar uma bolha. Agora, quando você fura uma bolha, talvez o produto ele tem que ser mais barato ou popular. Ou não necessariamente. O nosso, a gente foi para um negócio assim... As pessoas, e como você teve essa oportunidade, eu viajei muito gravando matéria e também nos Estados Unidos eu observei o supermercado, eu ia para Los Angeles gravar matéria e eu via que, sei lá, eu ia fazer matéria com celebridade, os caras só estavam fazendo yoga, mindfulness, meditação e só comiam um negócio específico num lugar. Eu falei, por que essas pessoas estão se alimentando melhor, que eles têm mais acesso à grana e por que eles estão indo para esse caminho? No Brasil a gente nunca leu rótulo. Ver o que tem aqui na parte... Agora tem um negócio de açúcar, você tá vendo? É uma coisa nova. Não tinha isso. E agora é mais fácil a gente explicar nosso produto. Porque o cara que lê o rótulo do Power Fox, ele vai entender que aquilo traz um benefício. É limpo. Mas Clean Label, ninguém sabe ainda. É muito pequeno para educar e chegar, como você falou, no seu cilindro. Por isso que o país é um Brasil emergente. O Brasil é um país emergente e eu vejo muita oportunidade no Brasil. Com certeza. Cara, porque quando você olha para os Estados Unidos, as categorias de consumo nos Estados Unidos, você olha para uma Walgreens, você vê lá a categoria de marca própria muito avançada. Você tem um produto lá da Nestlé de bebê, um shake, uma proteína. Você fica até confuso, né, cara? Então, o da Walgreens é igual ao da Nestlé. E aí você confunde, às vezes, o que é o Walgreens e o que é a Nestlé. E o game é marca própria. Então, assim, eu acho que lá, quando você olha para os Estados Unidos, tá muito claro o que é tudo. O Brasil não tá. Perfeito. Construir uma marca nos Estados Unidos, cara, não consegue. assim. Tem que ter dinheiro. Uhum. Tem que ter dinheiro. Você não consegue construir. Sim. Você não consegue. Porque é muito caro lá em influenciador. É muito caro tudo. Uhum. Aqui tem muita oportunidade ainda. É o que eu enxergo. Eu acho que tem muita oportunidade. Então, eu não olho para os Estados Unidos como oportunidade de montar negócio lá. Posso estar errado, mas a minha visão é país subdesenvolvido, país com oportunidade, um país plural como o Brasil é, a gama que a gente tem de influenciador que não tem nos Estados Unidos, assim, não é tão profissionalizado, isso gera muita oportunidade. Então, E o tamanho é gigante. Sei lá como ele quer ser chamado agora, o Kanye West, sei lá, ele mudou o nome, Y, até tem declarações antissemitas que eu não gosto muito do posicionamento dele, mas o que o cara fez com a Adidas é uma coisa assustadora. E depois no Super Bowl, falando de influenciador, de um cara que tem um nome grande, ele pegou lá e pagou, sei lá, 7 milhões de dólares para entrar no comercial do Super Bowl, para anunciar um e-commerce dele de tênis e explodiu e vendeu mais tênis possivelmente que no momento do que a Adidas. Então o tamanho, as coisas, as proporções dos Estados Unidos são bem maiores, eu acho que é outro jogo. É bem mais difícil. Acho que a Roots to Go, vocês queriam, né? A gente começou exportando. A gente começou exportando para os Estados Unidos. Mas não é delicado isso? É super delicado porque você investe em dólar também. Então você recebe em dólar, mas você precisa estar em feira, você precisa viajar, você precisa, né, fazer materiais. Então, acho que importar é uma grande vantagem. Quando a gente produz num preço muito barato aqui no Brasil, talvez seja interessante. O preço do produto era competitivo. Mas você também tem um enchoval, você também tem. Você tem que ter time também lá, tem time, warehouse, você precisa ter tudo isso. E aí é em dólar. Então, ou você tem investimento em dólar, agora se tiver investimento em real e for converter, você fica mais pobre, né? Então, e aí o que aconteceu? A gente começou a exportar alguns containers,
Só que e vender no Brasil também. E o brasileiro começou a ter um giro muito mais rápido. Falou, o que é isso? E isso que ainda não tava com Instagram, ainda não tinha as redes sociais. Isso a gente até deveria ter feito muito mais. O cara não para de comer, é normal? É assim, É assim que é bom. É isso que é bom. Indulgência saudável. O produto tem que entregar. Igual o Power Focus. Power Focus, quando eu experimentei, eu também falei, uau, que gostei, tá me dando foco, tá me dando energia e é limpa. Então, assim, é uma coisa... E aqui também, você come e fala, putz, é a própria batata doce que veio da terra. É tão louco que... bom, a gente é sócio, eu acho que vocês todos. Eu tomo Power Focus desde do início, como café mesmo, assim. E, lógico, né? Posso falar aqui que tem o cupom Robson 20% para quem tá aqui na audiência para comprar o Power Focus na @PowerFocus. A gente pode fazer aqui, power.focus, você entra lá no site. Pode pôr o cupom Robson 20%? Pode dar 20%, tem que falar com eles. Pode. Então a gente vai fazer o cupom aqui para vocês experimentarem o nosso produto. Mas o lance é que eu me sinto bem com esse produto. Agora a pergunta é, Robson, você aqui está fazendo um podcast, está entrevistando um monte de empreendedor. O que você já fez de collab com a sua empresa, com a Gami? O que você já juntou com outras pessoas? E essa pergunta ela vai chegar em algum momento, um objetivo. Cara, a gente a gente não teve tempo, posso dizer assim, a gente não teve tempo de olhar para collab. Collab sempre esteve, a gente sempre soube que existia o collab, que é importante fazer, mas a gente não teve tempo de olhar. A gente faz um manifesto todos os anos, a gente não, eu, né? Eu que jogo esse manifesto, que é como se fosse ali de 15 a 30 pensamentos, ações ou coisas que a companhia tem que estar olhando. Eu já faço isso já há uns 3 anos. Uma das coisas que eu coloquei é que a capacidade de criar bons collabs com marcas e viralizar, isso é o canal de aquisição e canal de construção de marca mais barato que existe. Tá no seu manifesto? Tá no meu manifesto isso. Desse ano? Desse ano. Então vem uma proposta aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, um case. A CIMED fez agora Burger King e Fini. Explodiu, né? Você sabe dessa história, né? Eu Acho vi que agora. a filha da Carla, mais ou menos, ela veio com a história, eles conectaram, o cara veio, tentou falar com a Dib várias vezes e o negócio explodiu. O que a gente tem? Um produto que, na verdade, se conecta. As pessoas que consomem o teu produto têm a linha mais saudável, correto? Quem toma um Gummy. Não, tem. Tem. Com certeza. Não é? Sim. Ele é saúde e beleza, né? Ele é saúde e beleza. Pra unha, pro cabelo, É. mas tem também pra parte física, tem pra tudo. Não tem vitamina C, tem... Não, Não, na verdade tem tem- de foco. Tá quase, tá chegando. Vou Tem chegar de lá. energia e foco. Não tem uma gama de energia e foco. Seu complicado. canal de distribuição... Mas você pode explicar por que é complicado. Tá. É enorme. Bom, o que dá pra você fazer? E a gente quer saber teu cheque também aqui. Por que é complicado? A Gummy com energia e foco? É. Cara, porque na verdade o que você vai ter energia e foco pra caber dentro de uma Gummy? Só se for cafeína, taurina. E cafeína é amarga. Então não funciona. Imagina, Já testou? A gente já fez algumas gomas de cafeína e tal e com não coco ficou- e TCM? Cara, mas não cabe. Como é que você colocar na Gummy de 2 gramas? Já tem comeu uns como. 10 gummies, né? Aí precisa... Toma um Power Foco direto. É topa. Não, Posso ver o a maior? experiência de tomar o café tem que ser o próprio café em si, né? Enfim, mas é isso. Em relação ao collab, a gente é isso. A gente tem isso em mente, tem conversado com algumas marcas, mas não saiu. É porque, assim, tudo é uma questão de foco, de energia e de tempo, né? A gente cresceu muito ali até 23, ali, né? Claro que depois da pandemia, que a pandemia baixou, as vendas online, elas não são o mesmo ritmo da pandemia, né? Mas, então a gente sempre... É como se fosse assim, a gente nunca abriu muitas frentes, a gente sempre foca muito em uma coisa e faz muito bem. Então, por exemplo, hoje o físico da gente é o que a gente está olhando muito para isso. Muito para cadeia de distribuição, lojas, farmácias, perfumarias e por aí vai. Varejão. E fazer uma collab não é tão simples assim, é só fazer e colocar ali e tal. Não, tem que ter uma sinergia, como a gente tá Tem conversando. que ter uma sinergia, tudo. O produto tem que ter tem uma que história conectar, boa. tem que ter uma história. Tem que ter uma história, tudo. Então, assim, a gente já fez o cronograma de lançamento de produto de 24. Então é meio que um collab ali, não entrou nenhum collab, entendeu? O time tá falando com algumas marcas de beleza e tudo, mas eu acho que talvez o nosso caminho não vai ser muito por collab, não. Não sei. Sabe que a gente Talvez também não. discute muito, né?
por exemplo, quando acho que a Batata, ou quando você criou a Roots to Go, ou o próprio Power Fox, é contar uma história que emociona, né? Você tem que ter um storytelling. Falar, exemplo, a gente tem um começo aqui no Brasil. Pô, você já tomou esse café, cara, você vai ficar com uma energia, você vai treinar melhor, você vai estudar melhor, você vai correr. E pra você entregar. Sempre a discussão que eu provoco aqui como empresa é qual que é a nova história que a gente vai contar e qual que é a linha de produto, porque a gente está nessa fase de desenvolvimento de novos produtos. Legal. Que a gente acha que é tendência, que as pessoas estão realmente consumindo e que se conectam com a gente. Acho que é o nosso processo, né, agora. Precisa muito ao portfólio e precisa estar dentro do Quais são os próximos do passos, quadrado Johnny, aí que você tá enxergando? Para Power Focus? Pra Power Focus, o que você tá olhando pro mercado? Assim, o consumidor ele tá buscando cada vez mais resultado. Ele quer ter benefícios. Então, esse mercado de suplemento está crescendo demais, você sabe muito bem. Então, a gente busca, e energia e foco, tudo começou lá com o Red Bull, né? Que deu uma explodida violenta para trabalho, para esporte, tudo. E aí, depois, com essa conscientização das pessoas por alimentação mais saudável, vieram essas outras categorias, né, de energéticos mais naturais. Então, tudo que tiver relacionado a foco e energia, não necessariamente ao café, mas gummies, pode ser bebidas. Acho que gummy pouco. Pode ser. Bebida. Não. Mas pode ser barrinhas que cabem nisso. Então você tem outros Acho alimentos. Que em pó, líquido, rola muito, como eu vejo lá fora. Mas ele não quer que vá pro Gummy. Não. Que isso? Você tá falando com isso? O cara já domina. Já domina dele, né? Não. Já domina. Que isso? Eu tava explicando isso pra ele. Ele falou Gummy, não. Não sei. Eu tava explicando pra ele isso mais cedo. Quanto mais players na categoria, melhor. Porque Sim. puxa a categoria Perfeito. do mercado. Aqui foi assim. A gente foi o primeiro... Então, não é. Então, tipo assim, o pensamento tem que puxar a categoria. Legal. Não... Quem acha que... Lá Não faz sentido. no começo da Gummy, eu achava Ficava com medo. que... não faz Gummy aí, não. Nada disso. É puxar a categoria, puxar o mercado. Canal alimentar não tem café aspiracional assim como o de vocês, forte. Vocês têm muito potencial no canal alimentar e é o que você domina bem. Exato. Só adequar bem o fit no canal alimentar ali que vocês vão voar. O que você chama de canal alimentar? Canal alimentar é assim, ó. Quando a gente olha pro varejo, a gente olha por... cada canal é como se fosse um mundo. Certo. Se você vai, por exemplo, no canal Beauty, de beleza, de perfumarias, ele funciona de um jeito. Perfeito. As perfumarias, existem as pequenas, existem as redes, existem X perfumarias em cada estado, existem as associações das perfumarias, das redes, das pequenas e por aí vai, certo? Certo. Aquele canal funciona daquele jeito. Ele tem uma cultura de se viver, de se cultivar as coisas, tá? Perfeito. No caso do alimentar, é a mesma coisa. Você falar do canal alimentar, como é que é composto? Pelas maiores redes, que tem X% do mercado. Aí tem uma feira. A feira do canal alimentar é a APAS. Então, todo canal, ele é o seu mundo particular. Como farma, de um outro jeito também. Como natural, especializado, que a gente chama de canal natural, especializado, body shop, por aí vai. Então, quando eu falo que eu acredito muito, eu falo até muito isso em imersão, que você começa pelo canal. Assim, é muito mais fácil você começar pelo canal. Dominar um canal e ser o melhor naquele canal. Não queira ser bom em todos os canais, que você não vai. Assim, você tem empresas que faturam bilhões e estão só em um canal, por que você quer ter mais em um canal? Só que depende também do modelo de negócio e tudo, mas no caso do Johnny, que tá com o Roots to Go em quantos pontos de venda? 15 mil pontos de venda. 15 mil pontos de venda. Cara, assim, o casamento de vocês é lindo. Toda sinceridade. Se me perguntasse, se eu pudesse dar um único conselho, o conselho que eu daria é foco no canal alimentar e se associa com alguém
que domina esse canal. Que legal. E melhor do que isso, ele não é o cara que vende o produto de R$5, de R$1, que é açúcar, farinha de trigo e gordura, que só atinge as classes D, C, D, E. Uhum. Ele tá nos 15 melhores canais redes, lojas, as 15 mil melhores do Brasil, ele tá. Sim. Significa que é mais fácil você vender o teu Power Fox, teu café, Uhum. ou tua bebida com energia, que seja o produto, a solução, Uhum. num lugar No que ele abriu. onde vende biscoito de R$1. Você não vai vender onde tem biscoito de R$1, velho. Uhum. Que é gordura, gordura, açúcar e farinha de trigo. Entendeu? Mas Ele super tá, legal a sua percepção, porque foi justamente... ele tá nos 15 mil, cara. Mas foi o que a entendeu? gente falou, cara, você é o cara da distribuição e a gente criou o produto. Você gosta do nosso produto. Como que a gente vai Só escalar que agora? tem uma coisa aí. Por si só, no físico, ele vai crescer. Uhum. Só que precisa pensar de alguma forma em algo no online para que isso acelere. O negócio anda só no físico? Anda. Se você for muito bom. Vou dar um exemplo aqui. Por Uhum. exemplo, vamos supor que você não vai fazer mais marketing digital. Nem movimento, nem evento, nada. Uhum. Vai ficar lá o Instagram parado ou as pessoas na internet parada. Tá. E ele pega só o produto e vai lá pro físico. Ele tem que ser o melhor do mundo no que ele tá fazendo ali. No melhor produto, pro melhor do canal, pro melhor ponto de venda, pro melhor incentivo, com a melhor margem, com a melhor preço de venda, a melhor embalagem, pra fazer o consumidor passar e pegar e por aí vai. Tá. Se ele não for o melhor do mundo nisso, ele vai ter um problema, porque ele não tem nenhuma outra força, é uma gangorra. Uhum. Por isso que às vezes uma marca que faz legal no online, mas não sabe fazer no físico, ela não se dá tão mal no físico. Foi eu quando eu cheguei no físico. Eu não sabia fazer físico. Uhum. Quando eu cheguei, o negócio foi. Mas foi por quê? Porra, milhões Você já tava ali bem investidos com consolidado influenciador, não tinha nada no canal, engatei lá, foi. Então qual é a grande magia do negócio que eu vejo os grandes cases americanos? E quando eu falo case americano, eu falo porque lá o negócio tá hard. Tá hard. CAC é negativo. O custo de aquisição de um cliente de uma marca americana recém-criada é negativo, ou seja, ela gasta R$200 para adquirir um cliente, para vender por 300, ficar devendo e ele calcular ali no LTV para ganhar dele depois. Uhum. E aí por isso que precisa de investimento de fundo para poder crescer o negócio e acelerar o negócio. Tem algumas exceções? Tem. Marcas muito criativas, com produtos muito disruptivos, com uma narrativa muito foda. O Aguiar, não. O Da Aguiar, água, você viu da água? da água. O Leandro Aguiar vai vir aí. Daqui a pouco eu vou bater um papo com ele. Leandro Aguiar é um dos maiores caras de storytelling. Mas é porque ele não é de produto físico. É um cara muito de narrativa para infoproduto. Mas no fim, a lógica é a mesma. Certo. É contar história, é narrativa e criar algo diferente. Então, quando você cria algo muito diferente, é o que faz. Essa narrativa, essa campanha publicitária, essa criatividade, essa provocação. Isso é o que faz fazer a marca virar e ter um retorno maior. Então, mas só para concluir o raciocínio, o que as marcas que estão virando lá estão fazendo? Elas estão construindo uma puta de uma narrativa diferente, criativa, estão viralizando no TikTok, tá? Robson, vou fazer o que para viralizar no TikTok? Cara, teste, fazer e provocar. Mas o que essas marcas dos Estados Unidos estão fazendo? Elas estão viralizando no TikTok, estão bombando no TikTok. Todas essas marcas próprias americanas estão viralizando no TikTok. Viraliza, e depois elas vão pro físico. Quando ela vai pro físico, ela coloca assim um selo, Viral on TikTok. Que legal. As pessoas estão construindo. Então é meio que assim, o mundo tá assim. Não, e é o cara O mundo que tá assim. viralizou, sei lá, um cookie numa loja de cookie no TikTok e fica uma fila enorme pra comer aquele cookie, né? É assim. E a pessoa quer comer um negócio que ela viu na internet. Então eles estão buscando primeiro a viralização pra depois jogar pro... Só que a Interessante. grande magia nem as grandes indústrias conseguem viralizar. Não conseguem. Elas pagam milhões para as agências publicitárias. Certo. Vai. Exceções. Burger King é uma grande indústria. Certo. Quem tá por trás? Grandes agências do Brasil. Todo esse movimento que a Burger King tá fazendo é o quê?
que é esse movimento? Barulho. Põe o Kid Bengala, põe o Barulho. Esse barulho faz com que você tenha alcance. Se chama CPM baixo. Custo por mensagem baixo. Perfeito. E acaba que as pessoas vêm, você tem a atenção das pessoas, viraliza e comenta. A gente sabe que aquilo ali daqui a pouco vai acabar, mas a tua marca ficou lá em cima. Então... Já emendam outra na sequência. Né? Mas aí sempre. eles conseguem isso porque eles também têm distribuição. Você não consegue fazer uma viralização dessa, igual da Burger King, igual da Smet, você não tem distribuição. Sim. Distribuição física. Então, Robson, qual que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Eu vou fazer primeiro distribuição, eu vou primeiro fazer história. Cara, se você é um cara de digital, ou que tem menos dinheiro, ou que só tem isso aqui pra contar, você vai contar uma história foda e tá em evidência e criar comunidade, contratar influenciador. Agora, se você é um cara do físico, cara, bota o produto na mão do cara do físico aqui, que o negócio vai acontecer. Então, agora vai acontecer lento. Agora, se você juntar com esse cara daqui, que sabe contar a história, esquece. A nossa história foi isso. A gente tinha um tripé, né? Essa é a magia mesmo. Nosso conceito era um tripé, né? Marca, margem e distribuição. A gente tinha que resolver esses 3 pontos para poder ter um negócio escalável. A primeira coisa que a gente focou foi criar a marca. Tanto que a gente não tinha muita margem no começo. A gente fazia poucos lotes, pagava parcelado. A gente não tinha margem e não tinha distribuição. Era 100% online. Aí, um belo dia, eu resolvi fazer uma análise de clientes lá, dos nossos clientes. Análise por safra lá dos clientes. Eu vi que tinha uma recorrência muito grande. O cara voltava. Normalmente voltava muita gente para comprar e continuava comprando com tickets maiores. Eu falei, agora a gente tem um negócio. Então me parece que a gente tem uma marca. Agora vamos atrás de margem. E aí a gente começou a ir atrás de margem, credenciar fornecedor para criar uma margem melhor. Só que qual que era o nosso problema? Era fluxo de caixa. Então a gente não tinha caixa para fazer pedidos grandes e a gente não tinha punch para ir para distribuição. E é aí que o Johnny aparece. Quando o Johnny aparece, a gente fala, a gente precisa de grana para aumentar nosso markup, comprar mais lotes maiores. E a gente precisa que você ajude a gente no B2B. A gente não vai pro B2B porque a gente não sabe trabalhar nesse negócio. Legal. Entendeu? Cara, é assim... posso dar spoiler aí? Tô dando já um monte de spoiler. Se os concorrentes estiverem assistindo, mas vocês estão na frente. Monodose. Temos, não trouxe. Não, colocar monodose. A gente tem? Tem monodose, Tem eu vi. Não, e eu vi o Power Focus em várias lojas de produtos naturais. Power Focus, Arruda? Sim, não. A Power Focus vender cada vez mais monodose. Então a gente legal. Principalmente no canal alimentar. A gente tem. Exato. A gente tá com sachê. Não, e eu tô Chiques, vendo, né? vendendo muito. Eu vi em loja de produto natural, abertão assim, tudo. Tá crescendo. Eu vi que vocês mudaram, né? Também deu uma atualizaçãozinha, né? Fizemos rebranding. A gente tá construindo Eu agora. adorei, velho, assim. Que legal, que bom a gente... Porra, eu não gosto de café. Aham. Mas tem o cacau. Então, A gente tem o cacau. você E me deu agora tem um o branco creamer. lá. O creamer. Que é o creamer. Porra, que negócio bom aquilo ali. Como é o nome daquilo? Creamer. É creamer. É A um- ideia... Fala. Não, é pra você acompanhar. Você pode tanto comer puro. Tem gente Pôr que no tá comendo açaí. puro. Não, eu fiquei colocando na mão, velho. É uma Não. delícia aquilo. Na mão, na fruta. Ou isso é muito usado nos Estados Unidos pra misturar no café. É o cremezinho do café. Fica mais cremoso o café. Café com leite. Mas o que... Só que é de coco, é Cara, vegano. não, animal, assim, eu gostei É muito. coco com TCM, isso que é importante, né? É. Que te dá energia, não é que é só gostoso. Então ele vai. O TCM, que é o triglicérido de cadeia média, é a gordura boa do coco. E descobriram que a gordura boa ativa o cérebro, da mental performance, da clareza mental. Não é aquela acelerada que você toma Sim. aquelas anfetaminas de pré-treino, mas te deixa mais focado para você fazer um exercício ou estudar. Basicamente é isso. Não, animal. Animal. E assim, porra, mas... Pô, o produto de vocês é muito gostoso. Talvez, eu não sei como é que vocês vão se posicionar, se é uma coisa mais séria, mais talvez uma coisa mais cool no futuro, demonstrando o quanto é gostoso, não sei qual é a... Essa parte que você está falando, como você falou do cilindro, o que a gente tem de feedback de nutricionista? De todos os que tem, a gente é o mais gostoso, a saborização, que é importantíssima. E eu bato isso, a gente bate isso na tecla, isso eu posso carimbar. Ele é o mais gostoso que tem, de fato. Mas a gente ainda precisa saber contar mais história e desenvolver mais produtos. Eu acho que a gente está nesse caminho. Precisa ser gostoso. Essa questão do saudável, dos alimentos saudáveis, o pessoal foi, no começo isso já mudou, porque tomaram muita porrada na cara. Mas o que é saudável? O que define um alimento saudável? Hoje no Brasil, sem açúcar, sem lactose, sem gordura. Por mais que tenha um monte de caloria, mas ainda é alegado. Você sabia? Então, é uma definição que Eu tá cada acho vez errado ficando isso. mais... Tá tentando... Nem a Nielsen, nem as grandes institutos de pesquisa sabem
Cara, falar mas o que, assim, que é ó, o saudável. Mas a indústria alimentícia, ela tá fazendo um negócio, por exemplo, zero lactose. Não é zero lactose. É com enzima lactase. Então. Ou se é De sem fato. açúcar, mas tem bastante adoçante. Cara, então assim... Esse negócio de tem avelã. adoçante que É é bom, uma tem linha, adoçante que é- eu vou tem- dizer assim, vocês que estão fazendo algo super saudável, e eu sei o quanto é saudável o produto, quanto é limpo, cuidado que pra deixar algo mais popular é muito desafiador isso, porque as pessoas é uma população muito pequena que entende e que sabe o que é pureza, tá? As pessoas não sabem. Vou te falar, as pessoas não sabem. Não sabem. Elas E querem às vezes, mesmo quando gosto. elas sabem, gosto e resultado. elas querem. Eu vou te falar, você vai numa loja de produto natural, tem pipoca com açúcar e vende. Uhum, A galera critica meu gummy com açúcar. Eu vou lançar agora sem açúcar. uhum. Agora. Em breve, muito em breve. Nos próximos meses. Mas assim. Porra, tem 15 calorias. Exato. Mas é criticado. Não, mas a pipoca com açúcar vende. E nada contra a pipoca também. Mas o ponto é, a loja de produto natural, nem tudo é natural. E nem tudo é tão saudável. Mas acho Entendeu? que a discussão, a provocação é o que sempre teve um preconceito da comida natural não ser gostosa, Uhum. né? Ou se você falar da comida vegana, hoje tem lá o plant-based, né? Que o cara consegue Não é comer. bom. Pra todo mundo não é bom. Falou plant-based é ruim. É a cabeça da pessoa. Mas pra quem conhece o mercado, sabe que o negócio de castanha tem gosto de cheddar mesmo e o cara consegue comer aquilo. A questão é, a gente acertou em fazer um produto gostoso, que é natural. E as pessoas, quando vão buscar algum produto, eu acho que elas querem alguma coisa que tenha um sabor legal. Porque senão não compra de novo. Então, mas será que elas estão Precisa ter conseguindo recorrência. alcançar? Não, Aí talvez esse seja um ponto. total. Por quê? Muita gente não sabe. Não sabe. Não É. sabe. Talvez seja isso. Aí, às vezes o que acontece? A gente não cria pra gente, a gente tem que criar pras pessoas. Perfeito. Não, eu vou te dar um Não é o nosso exemplo. paladar. A Gummy, as pessoas até hoje perguntam se é de mastigar ou não, se é de comer. A nossa embalagem que a gente fez pra farmácia é Gummy de comer, tipo assim, um negócio bem óbvio. Tem gente que engole? Sei lá, não sei. sei, perguntam. Porque deve Mas assim, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser comunicado. E a gente esquece. E essa resposta tá no PDV. Acredite, cara, é absurdo isso. Então talvez vocês... o que vai fazer o negócio crescer ainda mais é cada vez mais tornar uma linguagem uma comunicação onde as pessoas vão se conectar mais. Até Sabe, porque é engraçado porque quando a gente fala que o nosso produto é vegano e o nosso é o mais gostoso, é porque a gente basicamente experimentou uns 35 tipos de coco do mundo inteiro. Literalmente. A gente experimentou 35 e hoje nossa fórmula de Power Focus é um blend de alguns cocos. Por quê? Porque a gente achou esse equilíbrio. Então, de fato, a gente tem muita propriedade para falar que o nosso produto é vegano, porque não usa o soro do leite, no TCM, etc. Toda essa construção é a nossa verdade. A gente sempre fala, essa é a nossa verdade. A gente não pode abrir mão dessa nossa essência. De fato, o nosso produto ele tem uma qualidade muito alta. Legal. Mas contar essa história é o desafio que a gente enfrenta. Legal. Indo aqui pra reta final, queria fazer algumas perguntas pra vocês aí, até cada um. O que é teu ritual de performance, Zuckerman? Pra você, porque a gente falou de tudo, falou do negócio, falou de marca própria, falou de business como um todo, mas a gente entende que pra gente performar cada vez mais nos negócios, a gente tem que, na vida pessoal, na nossa parte, ser cada vez melhor, performar, né? O que você faz hoje pra performar cada vez mais? Tem algum ritual, alguma coisa? Ótima no dia a pergunta, dia? que eu poderia não ter a resposta, mas graças a Deus eu tenho ela. O meu trabalho com criação, eu me sinto muito desorganizado. E a gente tem conversado aqui o tempo inteiro sobre rede social. E é uma grande distração para a nossa cabeça. E cada vez mais eu percebo que se você não se organizar, não tiver uma parte realmente organizacional na sua rotina diária, que pode ser bonito, você leu no Manhã Milagrosa, mas cada um tem uma adaptação para ela. E eu vejo que para mim, exercício físico é um negócio que não é só estética, ele mexe com o meu humor e através, eu acho que como a gente tem alternâncias de emoções, principalmente pelas redes sociais, se você não organizar ela, começando com um exercício, o resto você tá ferrado. Você começa treinando de manhã. Eu treino de manhã e a minha vida é muito desorganizada pelo que eu faço, porque uma hora eu tô dando uma entrevista para você, eu tô gravando uma coisa live, eu tô lá no Pânico entrevistando alguém
E se eu não colocar uma rotina, uma cronologia, eu tô ferrado e eu acho que a minha performance vai melhorar. Mas começa com uma coisa que é muito pouco discutida, que a gente tá falando para vender pra caramba, mas a gente não tá falando da nossa saúde mental. E o algoritmo tá bugando a cabeça das pessoas. É o jogo dele, né? É o jogo dele e a gente tá cada vez mais viciado no celular, que já é óbvio, você já viu o dilema das redes, um monte de documentário pode falar sobre isso, mas a minha percepção é que você precisa se organizar e ter controle dessa ferramenta que cada vez é nova. Olha o que você tá falando, que as marcas já estão viralizando no TikTok para vender mais. Só que será que as pessoas que consomem, a massa, sabem que hoje o influenciador tem uma equipe que está produzindo conteúdo para essa pessoa? Então, assim, se você me falar o que eu quero melhorar na minha performance, hoje eu quero me organizar melhor com as coisas que eu faço, eu estou buscando isso sempre, né? E ter um auxílio para fazer isso com pessoas que são competentes. Eu aprovo aqui, eu estou trabalhando com 2 pessoas que não é para rasgar seda nem nada, são muito inteligentes, têm um repertório, uma vivência, e eu não conseguiria fazer isso sozinho. Legal. Então precisa se organizar. Eu acho que é isso. Legal. Johnny, o que é o teu ritual de performance? O que você faz aí pra... Cara, eu preciso, se deixar, eu vou trabalhar 24 horas por dia. E isso parece que, nossa, então tá trabalhando muito, mas performando pouco. E o que me faz me deixar mais centrado, pra mim, é família. Então, A família consegue te desligar? eu me forço a me desligar. Eu desligo meu celular. Então, sexta, sábado, meu celular tá desligado, tá off. Que inclusive é Shabat, né? Que é o Shabat, e eu me forço... Toda semana? Toda semana. Sexta-feira, pro judaísmo tem o Shabat, né? Porque... É sexta, começa a sexta que hora? Sexta, 6 da tarde, até sábado, 7 da noite. Algo assim. E Você aí vê que coisa sábia, né? Moisés já tirava o Já Wi-Fi tirava. lá na... E você também não come? Não, aí come, não, normal, janta, tudo, mas não fica vendo Só televisão. não come naquela época do ano, né? Que chama Yom Kippur, que é o dia do perdão. Dia do perdão. Uma vez por ano. Uma vez por ano, né? Você jejua pra... Mas tem mais coisa que não pode, não tem? Ah, tem muitas. Se for aqui, é mais... Abrir a torada, é mais um- 12 podcasts. Eu quero saber sobre isso depois. Mas, Boa. cara, a família, pra Família mim, é desliga. o que faz... Legal. Minha esposa é o que me dá um mata-leão todo dia, falando... Você vai levar elas pra escola, eu tô com 3 filhos. Entendi. Você Porra, vai- 3 filhos, parabéns. bonito. hein? 3 filhos. É só... Zug, você tá com 2. Tenho 2 filhos, Dois, só né? pra complementar, né? O cara faz homenagem pra mulher aqui, me ferrando. Jéssica, te amo demais. Minha família também é extrema. Ele tem brincadeiras à parte, realmente é... Boa. Acho que o momento que você tá com seus filhos, todo mundo aqui tem filho, o mundo para, congela e é o nosso combustível também. Boa. Eu também tenho 2 Você, filhos, sim, Jax? família ajuda muito. Mas tem um específico ritual semanal que eu defino muito na segunda-feira, o que seria o sucesso na sexta. Porque eu, como minha cabeça não para, eu fico muito ansioso, geralmente eu falo, beleza, segunda-feira, primeiro horário, eu decido o que seria o sucesso nessa semana, o que é o que eu mais quero que aconteça. Ó. Profissionalmente falando com o meu time, a gente tem até um check-in na segunda-feira de manhã com o time para discutir exatamente essas questões, né? Então acho que me ajuda muito para não terminar a semana frustrado ou não, ou alinhado, consegui. Legal. Senão não para, né, de ficar pensando ou querendo mais coisa. Então. Boa. E válvula de escape, que a gente precisa fazer assar uma carne, pode ser caché ou não, pegar uma picanha com os amigos e dar risada, que acho que é uma coisa importante. Do Lehaim, né? Dá uma Né? descontraída. Não é? Ô, Zuc, o que você queria ter aprendido antes que você não aprendeu, que você sabe hoje? Pô, agora virou Marília Gabriela, você me ferrou. Calma lá, o que eu queria ter aprendido antes? Boa. Estamos aqui com ele. Eu acho que eu queria ter aprendido antes em parar, em pensar menos do em querer mais... Quando você vai ficando mais velho, cada vez mais você precisa menos de aprovação. Então, acho que se eu aprendesse isso um pouquinho antes, principalmente no trabalho que eu faço, que mexe muito com o ego, que é competição, eu acho que essa inteligência emocional sempre me guiou pela minha criação, base, amigos, família, mas cada vez mais você percebe que é justamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Se você tá bem com a tua família, você tem suas coisas, a gente quer muito ser aprovado, né? A gente precisa passar na lista do vestibular, a gente quer que as pessoas aplaudam a gente, Likes. né? Ah, Mas quando você tá confiante, acho que é uma coisa que sempre me guiou. Eu Legal. acho que se eu soubesse um pouquinho antes dos meus 40 anos... teria seria sofrido menos. sofrido menos. Eu Você? compartilho, eu achei ótimo o exemplo dele e isso, hoje a ansiedade, né? É menor, né? Então, você vai... Então,
ligando Ou um aumentando- foda-se maravilhoso. É o milhões deveria. na conta também. Deveria. Dele tá mais fácil. Mas se conseguisse fazer isso antes, acho que também Melhor, conseguiria melhorar, sabe? Tem sabedoria disso. E você, Jacques? Eu tenho lidado muito com a questão do tempo. Acho que eu tenho 40 agora, eu fiz 40, né? Porra, 40, velho. Comecei a fazer essa reflexão. Tá. Aprender que o tempo, né? Empreender as coisas, o tempo tem seu tempo. Você não consegue antecipar as coisas, elas têm que respeitar o tempo, né? Então, tem coisas que você quer que aconteça mais rápido, mas em nenhum contexto ela vai acontecer, porque ela tem o seu Tem um momento. tempo, né? Tem um Empreender time. é isso, né? Você passa por Não uma depende fase, passa de para você, outra, né? né? Depende Legal. de outros, né? Cada um tem gente que fez 40 e nem sabe disso, né? É verdade. O cara morreu, não sabe. Fiz Exatamente. 41 verdade. ontem. O mais louco é que a Faz gente tanto acha que a gente tem uma caneta, né? Que a gente vai escrever uma história e, putz, você vê que não tem roteiro, Não. né? A É. vida, não é a gente Sim. que guia. É. Qual é o teu maior medo? Pô, tem tanta pergunta assim, eu só tava É. preparado pras duas. É. Eu não vou construir tão bem. É. igual Não, é a- assim mesmo, tá acabando. Eu vou te falar, cara, eu tenho muito medo de uma coisa que a gente não para pra pensar, que é a mais básica que a gente só sente quando a gente perde, que é saúde. Dá um exemplo da pandemia. Quando você pega Covid, quando você pegou Covid, você falava, puta merda, cara, Será que eu vou... será que eu vou será que não? sobreviver? Mas não é nem da existência, eu tenho filhos. E quando você tocou nisso, quando meu filho ficou doente, graças a Deus deu tudo bem, eu tive que ficar com ele no hospital, ou minha filha também já aconteceu alguma coisa, eu tenho medo muito da saúde dos meus familiares. É uma coisa que a gente não valoriza e é a coisa que eu acho que mais eu prezo e tenho medo de não tê-la. Legal. Johnny. Isso, sem dúvida, também é importante. Você tá roubando todas as minhas perguntas. Se você Todas fala as minhas- tudo já, mas pra mim... Tá bom, eu tô pegando você primeiro. Aí você vai pro Sim. paredão. Siga o relator. Siga o relator. Pra mim, medo de fazer alguma coisa e não dar certo. Então, eu me preocupo muito em dar certo. Um perfeccionismo Tá. de pensar em Beleza, todas as seu medo. possibilidades possíveis pra dar certo. Eu tenho medo de não fazer as coisas com intensidade. Acho que no final da história eu gosto muito de fazer as coisas como empreendedor, eu gosto de fazer as coisas com amor, com paixão. De repente você entra na mesmice ali, No se você meio no automático. automático, eu morro de medo disso. Tipo, então é isso, cheguei nesse lugar onde a maioria das pessoas estão, que é ser normal, ser, né, dessa vidinha assim, eu ficaria preocupado com medo de ter chegado aí, entendeu? Fechado. Pra fechar aqui, um conselho de cada um. Agora eu não vou começar por você. Puta, graças a Deus, mano. Parece prova oral, tem que apresentar o trabalho. Ó, imagina que você tem que dar um conselho. Você tá vendendo um conselho. 100 mil reais na mesa. Pra quem? Pra quem? Pro empreendedor. Possivelmente que é quem tá assistindo a gente. Mas não se apegue a ser um empreendedor. Não, eu acho que assim... O que que você... Agora sim, o que que você falaria pra esse cara, pra essa mulher? Eu acho que ela precisaria ter primeiro foco. Eu acho que hoje as pessoas, elas ficam pirando em diversas coisas e quer atirar para todos os lados, achando que alguma coisa vai dar certo, enquanto às vezes o que dá certo tá na sua frente. Então, assim, persiste, resiliência, se junte com pessoas boas para, né, perseguir. Se agarre esse numa caminho. coisa. Numa coisa e vai pra Legal. cima. Muito bom. Zukin, você é o último dessa vez. Eu estou pronto pra responder também. Eu Já. não lembro nem qual que é, mas tudo bem. Tô brincando. Acho que o meu conselho, deixa eu pensar, conselho que eu faria, eu acho que respeitar os processos, as coisas têm etapas. Quando você está inovando, empreendendo, você tem etapas. Não adianta você querer ter um monte de clientes se você não tem um produto, se você não tem uma empresa. Então é respeitar as etapas. Eu acho que o conselho é esse, não achar que vai começar a fazer tudo ao mesmo tempo e vai dar certo. As coisas têm que seguir alguns tipo de... Não é questão do tempo das coisas, é as etapas. Zukin, você pode falar conselho de vida, você pode falar conselho amoroso, você pode falar conselho profissional. Eu posso falar todos que eu vivi todos, qual né? que você- Casei pela segunda vez. Com qual que você fica? Eu vou falar, acho que serve pra tudo. Pra os três que você falou, que foi pra vida, pro empreendedor e pra que mais? Pra emoção e pra mulher. Pra mulher, pra todo mundo. Pra você que tá escutando a gente aqui. Antes da sua planilha do Excel, pra você entender os números de tudo que a gente conversou nesse podcast aqui, todos foram movidos só por uma coisa, por fazer o que ama, o que gosta pra caramba. E eu
na comunicação, eu sempre gostei muito de fazer isso. Então é um prazer eu ter a oportunidade de trabalhar com o que eu sempre amei. Mas eu nunca fiz a conta, de verdade, se eu ia ganhar mais ou menos dinheiro fazendo aquilo. Eu queria só fazer isso. Então, antes de você ter a sua ideia, se você acha que você vai colocar a sua planilha, você vai ficar muito rico, eu acho que você tem que fazer realmente o que te preenche, que está no seu coração. É isso que eu acredito. Posso Feliz. também? Foi boa, mas é isso. É o que eu acredito. Bom, é isso. Porque o tempo passa, a vida passa, quando vê, acabou, né? isso É um aí. sopro. Boa. Bom, beleza. Então, obrigado. Onde é que o pessoal encontra vocês aí? Começa agora... Agora num bar que a é, gente, agora. as esposas, a gente vai avisar que a gente vai tomar um... Não, passa o LinkedIn. Começa aí, Johnny. Você tem LinkedIn no Instagram ou você é low profile? O Tinder que você tinha solteiro. Eu ele não- sou low profile, mas Jonathan Green no LinkedIn, prazer, né? Se conectar. Jonathan? Jonathan Green. Soletrando. J-O-N-A-T-H-A-N Green. G-R-I-N. Jonathan com TH e Green como? G-R-I-N. Jonathan Green. Beleza, boa. Zuki, onde é que o pessoal te encontra? Olha, o pessoal não vai encontrar mais, Não né? vai me encontrar, mas eu prefiro que você siga o @power.fox. É o meu motivo de estar aqui. isso aí. Mas brincadeiras à parte, é Daniel Zuckerman, minha rede social. E você me encontra nesse podcast que eu vou estar mais vezes, quantas vezes for convidado aqui. Boa. O meu é Jax Veltman. Veltman se escreve W-E-L-T-M-A-N. A gente não facilitou os nomes. Pode encontrar no LinkedIn Jax Veltman e no Instagram é JaxLW. Legal. Galera, e espero que vocês tenham gostado aí. Pô, Passamos sensacional. aqui, pô, Uma obrigado. consultoria Obrigado, que você obrigado, deu pra prazer. gente. Tô começando ainda. É uma pô. honra, Obrigado. porque você fez coisas aí e faz que todo mundo gostaria de fazer. Boa. E é uma bela inspiração. Então tá de parabéns e sabe que a Obrigado. gente tem muito a aprender aí com você. Pô, não é fácil, hein? Influência Brasil, marca própria e Gami. Puta que pariu. Parabéns, cara. Tem 3 frentes de negócio que me consomem, mas eles se ligam entre si no final do dia, né? Bom, obrigado. Obrigado. Bom, e vocês que estão aqui, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Esse podcast tá apenas no começo, né? Meus primeiros episódios. Espero que você tenha gostado, assina. Como é que é aquele protocolo de assinar? Você É que é- precisa Ah, se inscrever sim, no canal. Se inscrever no canal. Que chama como? Podcast que até agora você não falou. Podcast se inscreve do Marca Própria Cash? Lógico, Ah? se tiver um canal Se no inscreve? YouTube, acredito eu. Que a gente Tem tá no YouTube, fizeram no YouTube também. Tem na rede social, que tem uns cortes maravilhosos aqui Ah. dos nossos empreendedores. E? Mas eu acho legal as pessoas principalmente compartilhar o conteúdo. Então, se você tem um corte que você gostou e tá no Instagram, você pode mandar lá no aviãozinho pra alguém ou se inscrever no teu canal que chama Marca Própria Cast. Marca Própria Cash. Só escreve lá, curte e compartilha, porque a gente precisa bugar o algoritmo. Então você tem que curtir, compartilhar e comentar nesse podcast. Pode comentar agora. Foi muito foda, melhor entrevista que deram. Quero tomar Power Fox. Puta, esses caras são demais. Meu cupom, aliás, a gente vai Robson colocar. 20. Coloca o Dá cupom pra aí. colocar na descrição? Dá. É Robson20. Robson20. Você coloca Robson20, que você vai lá no site da Power Fox, a gente vai dar 20% de desconto para você realmente conhecer o nosso produto. E tem muito conteúdo legal. Cada entrevista aqui desse podcast são episódios que você com certeza vai aprender. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Eu vejo vocês na próxima. Valeu.